Saludos, saludos, saludos a todos. ¿Qué tal? Órale. Arriba. Hay que sacar la casta. Siempre. A gusto. Entonces, vamos hablar do ministro da desinforma, da formatação, o ministro que recebe o título de ministro da Educação, nada mais, nada menos que o colombiano Ricardo Vélez Rodríguez. Ricardo Vélez Rodríguez. Vélez. Nesta semana, creio que na sexta-feira, na revista Veja, ele chamou os turistas brasileiros de ladrões e canibais. Ou seja, incluiu até as pessoas do governo, até o próprio presidente, nessa sua assertiva, nessa sua afirmação tão profunda, tão sábia e tão inteligente. E ele fez isso porque ele acredita nisso, por ser discípulo do guru Lavo de Carvalho, sem ver. E ele quer o que o seu guru quer e que o Bolsonaro também deseja. O que quer? Ensino pago nas universidades, ou seja, dividir cada vez mais o país em uma minoria privilegiadíssima e o resto um lixo só. Pois bem, além de que as universidades sejam pagas, ele pretende o fim das cotas e a volta da educação moral e cívica. E provavelmente do OSPB, o que a gente tinha lá, que eu não lembro bem, lá na época da faculdade. Esse ministro que saiu fugido lá da Colômbia e veio para cá no Brasil, e aliás foi muito bem recebidos por esses canibais e esses ladrões que em momento algum o taxaram de pertencer ao cartel de Medellín. Esse senhor veio para o nosso país, fez a vida dele aqui, ganha dinheiro, porque se associou a uma série de pessoas, organizações, inclusive as Forças Armadas, em especial ao Exército. E ele possui certamente uma deficiência grande, porque ele, depois de tantas décadas aqui no Brasil, ele ainda não consegue falar e escrever português corretamente. Também afirmou ipsiliteris, isto: brasileiro viajando é um canibal, rouba coisas de hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião, ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Também afirma que ele realmente pretende abolir as cotas e não fará isso de imediato, porque se ele fizer, assim que ele puser o pé na rua, ele será assassinado. Ou seja, hermosos e hermosas, além de chamar todos os brasileiros de canibais e ladrões, também nos chama de assassinos. Somos taxados de canibais, ladrões e assassinos.
Quem é essa criatura que, já que é discípulo do Carvalho lá, com certeza é mais medíocre que ele, sempre foi subserviente ao exército, tem uma escolinha lá em Londrina, dança a dança dos reacionários, dos poderosos, se ajoelha, enfim, nem vou dizer outros termos, tem a maioria de sua titulação ligada ao exército, como eu já falei, e depois eu direi que essa criatura pensa que é para falar assim da nação brasileira. Canibais, ladrões e covardes. Não, covardes não, assassinos. Ora, meu senhor, eu lhe chamo de senhor porque eu recebi educação. A realidade é outra. Provavelmente o senhor deveria e deve mudar de país. Porque esse país, o senhor não merece estar no nosso país. Grande parcela da população brasileira se porta muito bem em qualquer lugar. Nós não somos um bando de ladrões, um bando de canibais e muito menos assassinos. Nós somos pessoas de bem e muitas ingênuas. Apesar de existirem pessoas como o senhor aqui no Brasil que adoram e necessitam oferir vantagem em tudo. O ego precisa se alimentar e o bolso também. Também parte desse senhor, eu vou continuar chamando de senhor apesar de não achá-lo, a questão da implantação da escola sem partido. Ora, criatura, compreende, pensa um pouco, usa o neurônio aí cerceado de cifrão. Escola sem partido já traz inequivocamente em si a ideologia partidária, a sua ideologia partidária, a do seu guru, a dos bolsos e etc. É uma expressão sem qualquer sentido, posto que, ao se falar esta frase, esse termo, e ao se querer implantar isto, já se está tomando partido. Dá para desenhar, para você entender, mas eu creio que nem desenhando, e também eu não estou com paciência para isso. Com relação ao projeto Sem Escolas, a homeschooling, a primeira imagem que me veio à mente foi a implantação e a implementação desse lindo, maravilhoso, democrático, humanitário projeto eficiente nas comunidades, nas favelas, naquelas regiões, sabe, colombiano, naquelas regiões de mais alta e agressiva miserabilidade. Então, nesses lugares, a mãe, porque dificilmente o pai está ao lado, a mãe, certamente, uma pessoa de elevada e completa formação intelectual, sem qualquer necessidade de sair para trabalhar, ela permanece no barraco dela de extremo luxo, com pedaços de madeirite e aquele telhado bem quente, insuportavelmente quente, principalmente neste calor que nós estamos tendo, ensinando seus filhos, enquanto todos se alimentam de luz e de vento. Isso é hipocrisia. Esse é um projeto para milionários.
exatamente como na Idade Média, onde haviam os tais tutores que ensinavam tudo. Lá naquela época eles tinham competência para isso. Os tutores, eles tinham um conhecimento que varria toda a área de conhecimento. Então, desde que esse Bolsonaro apareceu como candidato e há um mês assumiu o poder nesse caos, o que se tem visto é que nós realmente que regressamos à Idade Média, mas com um know-how tecnológico. Nossa bandeira deixou de ser ordem e progresso para ser caos e retrocesso, regresso. Estamos na Idade Média, nas fogueiras digitais, com a presença de fundamentalistas, religiosos e de todas as partes, controlando, patrulhando tudo. E são pessoas, eu creio que elas tenham noção sim, mas isso não faz qualquer diferença para elas. O que importa para elas são elas mesmas, os seus bolsos, o seu dinheiro na conta, o poder, o luxo, enfim. Então, os pais, sabe, por incrível que possa parecer, os pais necessitam trabalhar para que seus filhos tenham educação, tenham alimentação, tenham vestuário, tenham remédio, tenham plano de saúde, etc, etc, etc. Esses pais necessitam de creches, sabiam? Então, pois é. Muitas mães pobres necessitam de creche, principalmente elas, porque elas têm que trabalhar para colocar um pouco, o mínimo de comida na mesa. Isso se conseguir colocar. Também, por incrível que pareça, muitos pais, desde que a criança é bebê, são obrigados a deixar os filhos bebês em escolas caríssimas durante o dia inteiro, indo pegar só à noite, porque eles trabalham. Por outro lado, algo que eu não concordo, existe uma situação, faz um bom tempo, em que os pais procuram ficar o menor tempo possível com os filhos. Eles enchem as agendas dos filhos com toda espécie de curso e depois do período de férias já contratam uma colônia, um lugar, sabe, para a criança lá ficar e eles sempre poderem ficar na deles, usufruindo de tudo, enfim. Não sei que tipo de crianças eles criaram e ou estão criando. Mas voltando ao homeschooling, com certeza vai melhorar assaz a profissão do professor e a dignidade do mesmo. O mesmo vai deixar de ser professor para também ser o quê? Babá, cozinheiro, etc, 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 etc. Vai virar uma secretária para os donos da casa. Ou então, se tiverem a sorte, as indicações, não é? Porque muitos têm, por isso muitos se dizem conservadores, isso e aquilo, vão ter sorte e vão estar numa mansão de ricaços que pagam bem, que já possui toda uma infraestrutura. E isso vai ser raríssimo, porque será por indicação e para os profissionais de alto nível. Por outro lado,
Eu acho que os professores vão vão abrir mão do salário e vão correr um risco, subir as favelas, as comunidades, as periferias, entrar nas casas de madeirite e ficar lá ensinando as crianças que sequer têm o que comer. Ademais, na situação do Brasil de umas décadas para cá, e a proliferação de faculdades particulares de todos os níveis, dos níveis mais péssimos possíveis, aquelas que se você deixar cair o RG, elas já te matriculam, ainda tem os enems, os quinems, os sem-sem, os nenéns da vida, que só não passa, eu nem vou falar, que torna facílimo você entrar numa faculdade pública de graça. Mas tem muitos que ainda não conseguem, exatamente pelo conceito de alfabetizado, analfabeto funcional, não é? Tem esse conceito. E também, por outro lado, nesses nossos dias onde tudo é fragmentado, por exemplo, nós temos médico de mão, médico de pé, médico de perna, médico de joelho, médico disso, daquilo outro, uma fragmentação total. Ao que saiba, dentro do professorado não existe a clínica geral. Mas aquela clínica geral que tem que ser profunda, porque o ensino tem que ser levado com profundidade às pessoas. Você saindo do português até a física, química, biologia, sabe, trigonometria, álgebra, blá 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 blá. Mas estamos num universo perfeito, temos coaches, nutrólogos, temos pessoas especializadas em tudo, pessoas que nos ensinam absolutamente tudo que os nossos pais, os nossos avós, nossos ascendentes nunca necessitaram, sempre o fizeram. Creio que até com a devida vênia, brevemente, teremos coaches, mentors e etc. para nos dar aulas sobre como é a maneira correta, evolutiva, harmoniosa, saudável de evacuar. Voltando ao Félix ou Vélix. O mesmo é defensor de ideias eugenísticas e em seu segundo casamento ele é casado com a filha de um ex-tenente. Enquanto essa criatura esculhamba o povo brasileiro de canibal, ladrão e assassino, ele enaltece as instituições militares, principalmente as de ensino. Ou seja, professores que são civis, a maioria vai perder o emprego, porque os civis vão assumir a educação. Porque os militares vão assumir a educação em todos os níveis. Em verdade, o objetivo de toda essa gentalha que está aí no poder é nos tornar cada vez mais reféns de um sistema, e isto inclui o sistema de ensino, que nos faça alheios a tudo e a todos. Como cessar o pensar crítico, nos tornar gadinhos, como já somos há algum tempo,
a grande maioria, em um curral, esperando receber a ração que eles considerem a mais adequada. Leia-se ração em todos os sentidos, não apenas no sentido alimentar. Assim, eles vão impor à sociedade a doutrinação da mediocridade, a religião fundamentalista, fanática, o maniqueísmo, onde quem manda são os privilegiados e o resto é resto, como sempre foi, apenas números, estimativas, que se mortos melhor, menos despesas, e facilmente substituíveis se mortos por mão de obra bem mais barata. Inclusive vão criar muitos projetos para o ensino tecnológico, no sentido de criar profissionais de nível de baixo a médio, para assim poder proporcionar mão de obra não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, que está bastante em falta. Nem vou falar da questão do golpe de 64, que vou falar que ele compara a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Nem vou falar que ele ironiza os direitos humanos e louva o patriótico papel desempenhado pelos militares no período em que estiveram no poder. Salve, 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 Madre Dios, que existo. Entre os títulos e honrarias, ele tem Medalha do Pacificador, Exército Brasileiro, professor emérito da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Medalha Franklin Doria, Biblioteca do Exército, sócio honorário do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, colaborador emérito do Exército. Então, escola sem partido é o partido sem escola, que é o povo sem escola. This is the best. No colombiano não me gusta ustedes, e nem todas as pessoas alrededor. Estou indo. Saludos a todos. Estejam na paz, sacando sempre la casta para estar sempre a tope. Egonom, agur, a ver.